Labubu, tenha seu demônio em casa. Você achou que era só um bonequinho fofo. Na verdade, Labubu, ele é um talismã do demônio. E um talismã do demônio Pazuzu, que é o rei demônio dos ventos da mitologia síria. E eu, como bruxa, te digo, isso não é uma coincidência. Bom, vamos lá. Olha a descrição. Cabeça monstruosa, olhos saltados, dentes à mostra. É literalmente a mesma descrição do Pazuzu, só que fofinho. Versão século XXI. Tá rolando uma teoria da conspiração assustadora, assim, meio a esse tema. Esses bonequinhos seriam portais para que esse demônio possa entrar na sua casa. E tem gente relatando que ouviu gritos, barulhos, né? E eles estão vindo literalmente do Labubu. Então lembra do exorcista, que é o demônio que possui a menina, né? Ah, esqueci o nome dela. E agora ele tá na sua estante, te olhando enquanto você dorme, fazendo companhia pros seus filhos. Os Simpsons, eles mostraram isso, né? Tem um episódio onde o Homer, ele compra uma estátua e é do Pazuzu. E a família toda é possuída. A Meg fica igual a menina do exorcista, com a cabeça girando nos 360, que é uma cena icônica do filme. E adivinha? Os Simpsons preveram tudo, como sempre, né, gente? Trump, o presidente, a pandemia, a tecnologia. E aí? Será que a possessão por Labubus foi mais uma previsão? Não sei, né? Mas acredito que sim. O diabo sempre quer estar por perto de você. Eu trabalho com o sobrenatural há anos. Eu te garanto, você não traz pra dentro de casa algo com essa simbologia sem consequências. Não importa se você acredita, se você não acredita, se você crê no diabo ou se você crê em Deus. O diabo acredita em você. Na era da viralidade, onde tendências nascem e morrem na velocidade de um clique, um novo ídolo surgiu. Não um ídolo de pedra ou ouro, mas de vinil. Seu nome é Labubu. Uma criatura de orelhas de coelho alongadas, olhos grandes e vazios que refletem o mundo sem julgamento e um sorriso enigmático com 9 dentes expostos. Criado pelo artista Kazin Lung e massificado pela gigante dos colecionáveis Pop Mart, Labubu é um fenômeno global. Ele é descrito oficialmente como um monstrinho elfo, bondoso, mas desastroso, uma figura infantil e travessa que vive em uma floresta de fantasia. E milhões de pessoas, de crianças a adultos, se apaixonaram por ele. Eles compram as blind boxes, as caixas surpresa, com a excitação de descobrir qual versão do Labubu irão encontrar. Vestido de padeiro, de astronauta, de flor. A cada nova série, a febre se intensifica. As lojas se enchem, as redes sociais explodem com fotos e unboxing dos bonecos. A cultura o abraçou. Labubu tornou-se um símbolo de fofura, de nostalgia, de uma alegria simples e colecionável. Mas hoje vamos puxar o fio desta tapeçaria colorida e ver o que se esconde por trás. Vamos olhar para além do vinil e da embalagem brilhante. Vamos fazer as perguntas que a cultura de consumo não quer que façamos. O que é realmente o Labubu? Olhemos para seu design. As orelhas longas, que poderiam ser de coelho, também poderiam ser chifres estilizados. Os olhos grandes e infantis também são vazios, desprovidos de uma alma discernível. E o sorriso, com seus 9 dentes, não é um sorriso de pura alegria. Há algo de fixo, de permanente, quase uma máscara. A narrativa oficial nos diz que ele é um elfo, uma criatura da floresta, mas na mitologia antiga, os elfos, os faunos, os seres da floresta, eram frequentemente associados a entidades pagãs, a espíritos da natureza que exigiam adoração e, por vezes, sacrifícios. Eram os tricksters, os enganadores, cuja aparência lúdica escondia uma natureza caprichosa e muitas vezes malévola. A cultura moderna tem uma habilidade notável para o que podemos chamar de demonização glamurosa. Ela pega o que é antigo, o que é sombrio, o que é espiritualmente perigoso e o reembala. Ela o torna fofo, desejável, lúdico. Transforma o demônio em um monstrinho, o oculto em um hobby, a idolatria em colecionismo. O mal não se apresenta mais com chifres e um tridente, mas com um sorriso de 9 dentes e uma edição limitada. E aqui a conexão se torna perturbadoramente clara. Pesquisadores do simbolismo e da mitologia antiga apontam para uma semelhança chocante entre o design de Labubu e uma entidade muito mais antiga e sinistra, o demônio Pazuzu. Pazuzu não é um demônio qualquer. Na mitologia assíria e babilônica, ele era o rei dos demônios do vento. Uma figura terrível com corpo de homem, cabeça de leão ou cachorro, garras de águia, 2 pares de asas, uma cauda de escorpião e um corpo revestido de escamas.
Ele era o portador da praga e da fome, mas paradoxalmente também era invocado para proteger contra outros espíritos malignos, especialmente sua rival, a demônia Lamashtu, que atacava mulheres grávidas e recém-nascidos. Pazuzu era o mal que se usava para combater um mal maior, um demônio bonzinho, por assim dizer. A semelhança não é apenas conceitual. As orelhas pontudas, o sorriso dentado, a postura híbrida entre o humano e o animal, a associação com o mundo dos espíritos, os ecos estão lá para quem tem olhos para ver. O Labubu, com sua descrição de bondoso, mas desastroso, não seria uma reencarnação moderna e palatável do mesmo arquétipo de Pazuzu? Um demônio do bem que se torna um amuleto, um protetor, um companheiro? A conexão se aprofunda. Em uma de suas edições especiais e mais cobiçadas, chamada Evolution Series, o boneco Labubu vem estampado com um número que não é aleatório, o número 666. Para a cultura secular, 666 é apenas um clichê de filmes de terror, um número rebelde para ser usado em camisetas de bandas de rock. Mas para o estudante da profecia bíblica, este número é o mais carregado de significado de todos. No livro do Apocalipse, capítulo 13, o apóstolo João descreve a ascensão de uma besta, um líder mundial que se oporá a Deus, o anticristo. E ele descreve a marca desta besta, um sistema de controle econômico e lealdade espiritual. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A presença deste número em um brinquedo infantil não pode ser descartada como uma mera coincidência ou uma brincadeira de marketing. É um ato de dessensibilização. É a normalização do símbolo mais sinistro da Bíblia. É pegar a marca do anticristo e transformá-la em um item de colecionador, em algo legal e descolado. É treinar uma geração a ver o símbolo do mal supremo e a sentir não repulsa, mas desejo. O desejo de possuir, de exibir, de fazer parte do clube. O que acontece quando convidamos esses objetos para dentro de nossas casas? Quando os colocamos em nossas prateleiras, quando nossos filhos dormem com eles? A Bíblia é clara sobre a realidade do mundo espiritual. Existem portais, existem legalidades. Existem brechas que podem ser abertas através de objetos consagrados a outras entidades. Um brinquedo pode não ser apenas um pedaço de vinil, pode ser um ídolo, um ponto de contato. Um convite para que o espírito por trás do símbolo entre em nosso ambiente. A estratégia do inimigo é sutil e brilhante. Ele não proíbe a religião, ele a dilui. Ele não ataca a fé, ele a distrai. Ele não se apresenta como um monstro, ele se apresenta como um amigo. Ele nos vende a ideia de um demônio bonzinho, de um mal que não é tão mal assim, de uma escuridão que pode ser fofa. E enquanto estamos ocupados colecionando os monstrinhos, não percebemos que a verdadeira monstruosidade está na ideologia que estamos consumindo sem questionar. A história do Labubu não é sobre um brinquedo, é sobre um sintoma de uma cultura que perdeu seu discernimento espiritual. Uma cultura que abraça o simbolismo demoníaco porque ele vem em uma embalagem atraente. É um chamado à vigilância. Um chamado para os pais, para os crentes, para todos que se preocupam com a direção que nossa sociedade está tomando. Um chamado para olhar para além da superfície, para questionar as narrativas que nos são vendidas e para ensinar nossos filhos a fazer o mesmo. Pois a maior mentira que o diabo já contou não foi que ele não existe, mas que ele é um de nós, um amigo. Um monstrinho desastroso, mas bondoso, um colecionável que você precisa ter. E enquanto o mundo faz fila para comprar o próximo Labubu, a pergunta que ecoa no reino espiritual é: quem exatamente está colecionando quem? O que é este monstrinho que se tornou o terapeuta de uma geração? A própria marca, em um momento de honestidade perturbadora, afirma que cada Labubu representa um monstro interior de uma pessoa. Pensemos nisso. A cultura não está mais nos dizendo para lutar contra nossos monstros interiores, para vencê-los, para subjugá-los à luz da verdade e da virtude. Em vez disso, ela nos diz para abraçá-los, para vesti-los, para dormir com eles, para transformá-los em nossos amigos. E que forma tem este monstro interior? Como já exploramos, o design do Labubu ecoa uma entidade muito mais antiga e sombria, um ser de praga e doença. O mesmo demônio que a cultura pop imortalizou como o possessor da jovem Regan no filme O Exorcista.
A ironia é tão profunda quanto assustadora. A mesma entidade que na ficção representa a possessão demoníaca é agora, em uma forma de pelúcia, o objeto que as pessoas abraçam para se sentirem seguras. A defesa histórica de Pazuzu é que ele, apesar de malévolo, era invocado como um amuleto protetor. Ele era o mal menor, o demônio do bem. E aqui, a estratégia espiritual se revela em sua plenitude. O sistema por trás do Labubu está vendendo exatamente a mesma ideia. Abrace este monstro, este demônio interior, e ele o protegerá da ansiedade, da depressão, da solidão. É a lógica homeopática do ocultismo. Use uma pequena dose do veneno para se curar. O que estamos testemunhando é a normalização da coabitação com o demoníaco. A linha entre o eu e o monstro interior é apagada. O demônio não é mais um invasor a ser expulso, mas um residente a ser compreendido e aceito. Ele se torna parte de nós, nosso companheiro de pelúcia. O fenômeno atingiu níveis tão bizarros que, em algumas partes do mundo, as pessoas começaram a sentir uma presença estranha associada aos bonecos. Relatos de atividades paranormais, de um sentimento de opressão. Alguns, em um ato de desespero e confusão espiritual, levaram seus labubus a templos religiosos para serem batizados ou para que um ritual de exorcismo fosse realizado no brinquedo. Eles sentiram que algo estava errado, mas sua linguagem espiritual estava tão confusa que a única solução que conseguiam imaginar era tentar cristianizar o ídolo. Isso revela a profundidade do engano. Quando a cultura consegue fazer você levar um símbolo demoníaco para dentro de um lugar sagrado, não para renunciá-lo, mas para abençoá-lo, a batalha pela sua alma já está em um estágio avançado. O inimigo não está mais do lado de fora dos portões. Ele está sentado no banco da igreja, vestido de pelúcia, sendo apresentado a Deus como um amigo da família. A história do Labubu é um microcosmo da guerra espiritual na era moderna. Uma guerra travada não com espadas, mas com tendências. Não em campos de batalha, mas em aplicativos de redes sociais, onde o inimigo não busca destruir o corpo, mas anestesiar a alma. Ele oferece conforto temporário em troca de discernimento espiritual. Ele oferece um amigo de pelúcia em troca do acesso à sua casa e ao seu coração. A pergunta que devemos fazer não é se um boneco de pelúcia pode ser mau. A pergunta é, qual é o espírito por trás do fenômeno? Qual é a ideologia que está sendo vendida junto com o vinil e o algodão? É uma ideologia que diz que você e seu monstro interior são a mesma coisa. Que a solução para a sua escuridão não é a luz, mas um abraço mais apertado na própria escuridão, desde que ela tenha um rosto fofo. Este é um chamado para despertar, para olhar para os objetos e as tendências que consumimos e perguntar: o que isso está me ensinando a amar? O que isso está me ensinando a aceitar? Porque em um mundo que vende demônios como terapia, a coisa mais saudável e mais rebelde que podemos fazer é guardar nosso coração e nossa mente e lembrar que o verdadeiro conforto não vem de um ídolo de pelúcia, mas do Deus vivo que nos chama para sermos mais do que nossos monstros interiores, nos chama para sermos seus filhos. Obrigado por estar conosco no Bíblia Atemporal. Se este conteúdo tocou seu coração ou despertou uma nova pergunta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas pregações e séries. Deixe seu comentário, conte como a palavra tem agido em sua vida, sugira temas que você gostaria de ver ou compartilhe pedidos de oração. Sua voz ajuda a guiar nosso trabalho e fortalece a comunidade. Curta e compartilhe este vídeo com alguém que se beneficiaria desta mensagem e, se desejar apoiar o projeto, confira os meios de colaboração na descrição. Voltaremos em breve com mais estudos e reflexões. Que a palavra permaneça viva entre nós e conduza seus passos hoje e sempre.